E aí, primos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Isaac. Nesse vídeo vamos complementar o vídeo anterior que postamos na semana passada, fazendo uma comparação entre fundos imobiliários e construir kitnets para alugar. Se você não conhece os fundos imobiliários, vou deixar aqui no card, na descrição final, o vídeo que postamos, em que falamos das vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários em relação ao imóvel físico. Nesse vídeo vamos fazer uma comparação dos rendimentos dos fundos imobiliários e das kitnets. Quem acompanha o canal sabe que a gente está construindo algumas kitnets com o objetivo de alugar e, portanto, ainda não temos kitnets prontas já alugadas para a gente ter um rendimento real. Então, para esse vídeo, vou usar alguns dados estatísticos para a gente fazer aqui a nossa comparação. Para analisar os fundos imobiliários, vou usar o site Funds Explorer. É um site gratuito, muitas informações sobre fundos imobiliários. E aqui temos o ranking, a listagem de todos os fundos. Vou selecionar aqui os 20 primeiros fundos imobiliários, analisando aqui o patrimônio, no caso os 20 maiores, e pegar aqui o dividend yield, que é o rendimento percentual de cada fundo em relação ao valor patrimonial, no decorrer de 12 meses. E aí vou calcular aqui a média desses fundos, vou somar todos os dividendos dos 20 fundos imobiliários, dividir por 20 para termos a média, e aqui tem 7,53% ao ano. Esse rendimento, a depender do que o investidor escolhe, ele pode ter um rendimento maior ou menor. Veja, por exemplo, esse daqui, mais de 14%, enquanto outros abaixo de 4%. Portanto, é uma média aí dos 20 maiores. Vamos considerar que uma pessoa aí simplesmente decidiu investir nos 20 maiores e esse aqui foi o rendimento dele ao longo de 2021. Já para as kitnets, as nossas ainda estão nesse estado, então ainda em fase de construção. Eu vou usar aqui o dado do IBGE, em que traz agora em dezembro de 2021, que o metro quadrado de construção está em 1.506,76 centavos. Vou multiplicar isso aqui pelos metros quadrados da nossa obra. São 85 metros quadrados, porém o projeto é para 2 pavimentos, portanto 85 vezes 2, 170 metros quadrados. Multiplicado pelos 1.506, temos 256 mil. Vou somar aqui o valor do terreno, R$ 336.149. Esse aqui é o custo total das nossas kitnets, tendo como base o valor do metro médio aí do Brasil. Dividindo esses 336 por 4, já que a nossa construção são 4 kitnets, eu tenho que cada kitnet custará R$ 84.037. Analisando aqui agora a situação local, né, a região e os preços aqui da cidade que moro, vou colocar aqui para cálculo R$ 600. Então, se eu consigo alugar a kitnet por 600, ao longo de um ano são 600 vezes 12, que dá 7.200. Fazendo o cálculo aqui para a gente descobrir quanto é isso em porcentagem, 7.200 vezes 100 dividido pelos 84 mil, temos 8,56% ao ano. Baseado nisso aqui, 8,56 é maior do que os 7,53, mas aqui existe imposto de renda. E quanto é esse imposto de renda? É baseado nessa tabela aqui. Então veja que quanto maior a renda, maior o imposto. E aqui eu já começo a perder para os fundos imobiliários. Se o meu imposto chegar, por exemplo, na tabela máxima aqui, é muito. O rendimento vai cair aqui para 6%, 6 e pouco por cento ao ano. Então, considerando as desvantagens que o imóvel físico tem em relação aos fundos imobiliários e não tendo um grande lucro para compensar isso aí, eu vejo aqui que não compensa construir kitnets. Por que então eu estou construindo? Esse é o meu ponto de vista, né? Isso aqui não se trata de uma recomendação, apenas o meu entendimento. E aí a primeira coisa é que eu acredito que o metro quadrado de construção de kitnet fica muito mais barato do que esse valor que a gente usou aqui como referência, dado pelo IBGE. Porque quem constrói kitnet, constrói com a visão de que aquele espaço ali ele deve ser funcional, seguro, com a localização estratégica, mas o objetivo dele não é vender. Então não tem um apelo estético nesse tipo de construção, buscando atrair um comprador, uma família que vai viver ali o resto de suas vidas ou fazer um financiamento de 30 e tantos anos. Então, dessa forma, a kitnet tende a ter itens mais baratos, o acabamento tende a ser mais simplificado e algumas coisas nem existem. Por exemplo, uma construtora faz uma casa para vender pela Caixa, por exemplo, e ela vai ter lá laje no primeiro, no segundo pavimento. A kitnet talvez não, talvez nem laje tenha, é só telhado e forro, o que deixa mais barato. Uma construtora põe um piso numa casa, esse piso vai ser grande, vai ser bacana. Na kitnet, você está passando na rua, tem lá uma promoção de piso, são os últimos 30 metros quadrados, você compra porque atende sua demanda. Nesse mesmo lugar tem um vaso em promoção, serve para você. Para uma casa talvez já não sirva. Na casa vai ter massa corrida, vai ter um detalhezinho na slanca de gesso. Na kitnet
às vezes nem massa corrida tem. O gesso é um gesso liso, reto, sem muito enfeite. A torneira é uma torneira simples, a piazinha comum e tal. Então esses itens tendem a baratear o custo da kitnet. E a segunda coisa é que eu mesmo estou fazendo. Então aqui eu tenho dois tipos de economia. O de mão de obra, claro que eu não faço tudo só, então às vezes eu tenho ajuda, mas o custo de obra hoje está em torno de 35% a 40% do valor da obra. Então, mesmo que eu não faça tudo, mas se eu fizer uma boa parte disso aí, eu já tenho economia de uns 20, 25%, talvez. Mesmo que o nosso tempo é dinheiro, mas não é uma verba que eu precise desembolsar. E, além de fazer, sendo eu o administrador dessa obra, eu busco formas de economizar na forma que compra, no item que compro. Então, considerando isso, eu creio que o valor do metro quadrado dessas kitnets em que estou construindo ficará abaixo dos R$ 1.000 por metro quadrado. Acrescento também que uma coisa não anula a outra. Eu estou construindo kitnets, mas invisto um pouquinho em fundos imobiliários. Talvez, se eu mesmo não estivesse fazendo, eu estivesse investindo só em fundos imobiliários. Mas como eu gosto de construção, me identifico com isso aqui e dessa forma diminuir o capital e aumentar a rentabilidade. Ok? Muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Forte abraço e até mais.